Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo para falar sobre Via e Magalu, tá? Especificamente sobre essas duas porque recentemente, ontem para falar a verdade, saiu em praticamente todos os jornais financeiros, aí, ou de investimentos, mídias sociais todas, que Magalu e Via foram grandes destaques e também trazem aí a Qualicorp, que eu tenho em posição, né? Uma sofrência danada. Mas me chamou a atenção, né? Por que Via e Magalu subiram? Tá? E eu quero trazer para vocês algo que em mercados de alta não é bem visto pelo mercado e que em mercados de baixa é super bem visto pelo mercado, tá? Bom, passando dessa notícia, pessoal, tentando esmiuçá-la, o que eu quero trazer para vocês, né? Olhando para o cenário macro do ano que vem, então de novo vou falar sobre ele, tanto inflação alta como Selic alta, política monetária mais apertada aqui no mundo, isso dificulta bastante. Primeiro, o fluxo estrangeiro vindo para países emergentes diminui, tá? Já que moedas fortes se fortalecem. E dois, a nossa economia aqui doméstica tende a ser um pouco reprimida o seu crescimento devido à política atual do BC de aumento de juros para conter a inflação. Então, preocupação é a inflação, o crescimento é o que toma primeiro, é o que abaixa já. Beleza, isso vocês estão já craques, quem me segue aqui no canal. Agora, quando nós estávamos ali em 2017, 2018, tá, vamos colocar como ponto inicial pós-impeachment, tá, nós tínhamos o que ancorado na expectativa do mercado? Nós tínhamos diminuição de taxa de juros, reforma previdência, reforma administrativa. Então a gente tinha um horizonte comprador total para o mercado. Então o mercado financeiro via dentro da política e dentro do cenário retomada de preços de commodities, como principalmente minério de ferro e petróleo, era compra Brasil. Ficou claro ali uma compra, legal. Nesse momento de alta a gente teve cristalino a vinda de muitas pessoas físicas em 2018, 2019, tá? Vamos pensar e vamos teletransportar de novo nós aqui para 2018, 2019, 2017, se você quiser, tá? Naquele momento, as ações de crescimento todas começaram a subir. Então, small caps, micro caps, ações fora do radar, ações até com menor liquidez e atenção subiram bastante. Por quê? Ancorado ao macro, pessoal, era interessante apostar em crescimento e não em valor. Porque as empresas tinham ali a capacidade de gerar mais crédito, de conseguir o capital mais fácil, o custo de capital diminuindo, taxa de juros diminuindo, havia uma esperança de crescimento forte. Esse crescimento nunca ocorreu, mas a expectativa era de um crescimento forte. Chegamos a subir acho que 1% em 2017 ou 2018, não vou me lembrar agora, tá? Mas ancorar a expectativa é muito importante. Nesse momento onde a âncora de expectativa do mercado é de alta, é de juros baixos, inflação, nós tínhamos deflação na época, tá? Palavras como follow-on, debentures, dívida são péssimas. Tá? Então todas as empresas que fizeram follow-on em 2017, 18, 19 e até 20, tá? O mercado torceu o nariz. Tá? Então em mercados de alta, pessoal, quando a gente tem follow-on, tá? Ou debentures, tá? Emissão de dívida por debentures, o mercado não gosta. Agora em mercados de baixa, tá? Principalmente com o cenário macro arranhando o setor como um todo, follow-on e debenture é muito bem-vinda, tá? E é justamente isso, mais ou menos, que aconteceu com a Via e com certeza aconteceu com a Magalu. Eu já vou passar para o próximo slide. Só para explicar para você o que é debenture e o que é follow-on, pessoal. Toda empresa de capital aberto negociada na bolsa tem duas opções para conseguir capital, tá? Para ter liquidez ali, para conseguir realmente capital a ajudar a sua estrutura financeira naquele momento ou para viabilizar algum tipo de investimento. Essas duas ferramentas que as empresas têm de captação de recurso, uma é via renda fixa, tá? Que é debenture, então você emite dívida pagando X%. Tá? Então a debenture da Magalu já garante para todo o mercado que participar, que comprar essa debenture, comprar esse título de dívida como se fosse um tesouro direto, só que é da Magalu. A Magalu já garante quanto que vai pagar lá na frente. Tá? Então ele emite dívida hoje para conseguir capital hoje para se capitalizar e vai pagar lá na frente X% de juros. A outra maneira, e muito mais barata e muito mais dócil para a companhia, tá? É a emissão de novas ações, follow-on. Tem custo praticamente zero, né? O custo é bem menor, tá? E você não precisa desembolsar nada no futuro, você simplesmente está doando uma parte da sua sociedade. Tá? Então é doado sociedade, tá? Equity e não dinheiro. Tá? Então tem essas duas opções em mercados de alta. Follow-on é muito mais corriqueiro, tá? Porque há apetite por compra de ações.
Tá? Em mercados de baixa, como é o atual, o debenture é muito mais corriqueiro. Tá? Vamos lá as notícias. Começando pela Via, que não foi nem debenture e nem follow-on, mas ela conseguiu alongar a sua dívida. Então, pensando num cenário de 2022 péssimo, numa empresa que vai ter dificuldade para triunfar, tá? Não só ela, mas todo o setor em um ano específico, alongar a dívida me parece muito interessante. E o setor de varejo tem dívidas curtas. Tá? De curto prazo, dentro de um ano. Então, se ela conseguiu alongar as suas dívidas numa ordem de 1,5 bi, pessoal, isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante, passando aí cerca de 78% da dívida da Via terá vencimento no longo prazo, ou seja, após 2022. Então, trouxe um certo beleza, a Via pode cambalear em 2021, 2022, perdão, que ela não vai ter que arcar com custos no presente. Então a Via não é nem debenture e nem follow-on. É simplesmente uma realocação, uma renegociação do prazo da sua dívida. O que ela tem para pagar continua estagnado, só o prazo que aumentou. Então preserva o seu caixa, uma preservação de caixa que ela continua devendo, só que vai pagar na frente. Então o mercado gostou disso. Tá? Magalu aprova a emissão de 2 bilhões em debentures. Tá? Então a Magalu, muito mais prestigiada em um momento, vamos dizer assim, melhor do que da Via, tá? Em termos de fundamentos, isso é a minha opinião, pessoal, consegue ainda emitir dívida e ter demanda. Então a Magalu não foi para o follow-on, porque obviamente não ia ter a demanda, poucas pessoas vão querer comprar agora ações de varejo, tá certo? Vão querer participar da sociedade em ações de varejo. Tá? Então ela foi lá e pela segunda ferramenta, que é debentures. Então ela vai arcar com uma dívida no futuro para conseguir o capital hoje. Tá? Quem for debenturista da Magalu deve saber quanto que ela vai pagar de juros. Tá? No próprio artigo do pessoal da Suno deve ter especificamente lá quanto vai pagar, mas esse não é o foco. Só queria trazer para vocês essas duas dinâmicas, ferramentas de aquisição de capital. Tá? Tanto o debenture como o follow-on. No caso da Via foi alongamento de dívida. E que ambas, tá? Tanto o debenture e o follow-on são bem vistas agora em mercados de baixa, em cenários macros desafiadores, são vistos como notícia positiva, só que se você estava no mercado lá em 2018, 2019, quando as empresas faziam follow-on, o preço caía pra caramba. Ninguém queria, tá? Não é que ninguém queria, havia demanda, só que é o simples fato daquele mais oferta, mesma demanda, ainda não sabe se vai manter uma demanda, tá? Então assim, follow-on, xarope em mercados de alta, debentures muito bem-vinda em mercados de baixa. Eu acho que essa é uma dinâmica que a gente tem que se acostumar como investidor, tá bom? Por isso que o mercado, na minha opinião, comprou tanto Via como Magalu. E aqui eu termino, pessoal, com um insight. Tá? Primeiro dizendo que a Magalu tocou no nosso ponto de 6,81 e já sente, né, um pouquinho de resistência, tá? Já sente aqui um pouquinho de resistência em 6,81, tá? Os pontos continuam os mesmos, pessoal, para o primeiro trimestre, então deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Esses são os principais pontos, tá, da Magalu: 4,13, 5,68, 5,14, 6,81, 7,40, 8,61, 11,10, 10,13, tá? Depois lá em cima vai ter a região dos 15, que é o do equilíbrio lá, 15,86, tá? Mas eu quero destacar um sinal que foi dado na Magalu e que não foi dado na Via: volume. Então todo mundo está falando nesse final de ano que a liquidez diminui, que o volume diminui. Pois bem, para a Magalu é mentira. Tá? A liquidez aumentou nesse final de ano. Tá? Vou trazer aqui um paralelo, por exemplo, com a Via. Veja que a liquidez, sim, da Via, se não aumentou, pelo menos, se não diminuiu, não aumentou. Tá? Então o mesmo volume aqui pode-se dizer até que diminuiu, ó, no curto prazo. Tá? Mesmo subindo, não teve aumento nenhum de volume. Tá? Então uma está recebendo muito fluxo de capital, não necessariamente estrangeiro, mas está recebendo muito fluxo de capital aqui. Tá? Deixa eu até passar para o gráfico diário para vocês verem. Tá? Gráfico diário, Bruno, só um segundo, agora sim. Tá? Esse é o gráfico diário. Pum. Então tá aqui, ó. A diferença é nítida de um aumento de volume aqui nos dias 15, 14, 10 de dezembro, tá? E também nos dias de hoje não está tão ruim o volume. Veja que o volume aumentou a partir aqui de novembro e aumentou consistentemente, tendo seu pico no dia 15 de dezembro, tá? E eu queria trazer o paralelo com a Via, que não há aumento de volume,
Tá estável. Pelo volume a gente não acha nenhuma pegadinha de próximos movimentos da Via. E eu queria só terminar o vídeo com esse gráfico. O que é esse gráfico, pessoal? É a Magalu, tá? Em 2016, no seu turnaround dos preços. Tá? Então o volume tende a preceder tendência. Tá? Aqui a Magalu vinha para quase zero, vocês estão vendo aqui, ó, 3 centavos, 4 centavos, 5 centavos, e nós estamos em 2016, dezembro, novembro, tá? Vejam que há um aumento pequeno de volume, há um aumento pequeno de volume durante queda, tá? E de repente um pico de volume e já há um movimento de preço, tá? Até que junto com o volume, o volume nem precedeu tanto, mas esse é um movimento, pessoal, gráfico que antecede muito, tá? Muito fundamento. Então a inversão de tendência tem que vir com volume. Eu acho que temos que olhar de perto para a Magalu, para ver se esse movimento acontece também. Os pontos estão na telinha, como sempre, pessoal. O volume existe e é esse insight que eu queria trazer para vocês, que inclusive já fica o convite, né? Infelizmente não vai dar para postar para vocês antes da live, né? Mas quarta-feira, dia 29 de dezembro, eu fiz, né? Vou fazer uma live, hoje é terça. E para você ter o link, acesso da live, basta só abrir conta na Necton, o link está na descrição, pessoal. Você quer operar opções aí, quer se receber, na verdade, calls de opções e também assessoria semanal, vou deixar também a Operação Fênix, tá? São esses os dois principais merchants, além de defender a sua carteira com opções, pessoal, há também a opção de especulação consciente de mercado, com estatística. Então tem na descrição conta da Necton para você abrir e me seguir na minha carteira, junto com os vídeos semanais, que vão virar lives semanais. Tem também a Operação Fênix de opções, tá? E o trade dos 5 dias, para você também tirar renda do mercado com o Henricão lá do pessoal da Levante. Certo? Feito esses 3 convites para vocês, pessoal, espero ter gerado valor com esse papo aí de debenture e follow-on, tá? Mercado de alta, mercado de baixa e volume precede ou pelo menos acompanha a reversão de tendência. Um grande abraço.